21 de setembro de 2023. Nesta quinta-feira, a igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, sejam todos bem-vindos. Os acolho em nome de Jesus com muita alegria. Hoje a igreja está celebrando essa festa litúrgica tão importante, a festa de São Mateus, que é um dos 12 apóstolos, que é um dos 4 evangelistas. Muito bem, louvado seja Deus. Meus queridos, Mateus foi cobrador de impostos. Vocês se lembram? No evangelho de Mateus, Mateus se chama pelo seu próprio nome, Mateus. Mas nos outros evangelhos sinóticos, ele é chamado de Levi. Uma coisa muito bonita do evangelho de hoje, que você que vai à missa vai escutar, ou você pode ler na sua casa. O evangelho diz assim, que Jesus viu Mateus. Jesus foi até Mateus. E Jesus disse, segue-me. O texto diz que Mateus se levantou da coletoria de impostos, deixou tudo e passou a seguir Jesus. Uma coisa muito bonita desse evangelho de hoje é que Deus nos vê, Jesus nos olha, Jesus nos contempla, Jesus é quem vem até nós, Jesus é quem nos escolhe, quem nos seduz. Parte de Deus o chamado. Parte de Deus, essa história linda de amor que nós estamos construindo junto de Deus, não parte de nós, né? É bom sempre lembrar aquilo que as cartas paulinas nos lembram. Deus, aliás, as cartas joaninas, Deus é quem nos amou por primeiro, porque nos entregou seu Filho. Nós somos amados por Deus, Deus nos viu. Meu querido, minha querida, hoje para mim e para você, Jesus te vê, como também viu Mateus. E Jesus nos chama, segue-me. Basta uma resposta, sim, Senhor, eu quero te seguir. Sim, Senhor, eu quero que tudo que eu tenho, que eu sou, seja teu. Jesus nos viu. Que bonito. Este é São Mateus, o cobrador de impostos que se converteu. Vivia certamente no meio de corrupção, no meio de avareza, de dinheiro e de tantas problemáticas. Mas ele deixou a vida passada e passou a seguir Jesus. Meus queridos, esse seguimento de Jesus é um seguimento gradativo. É um seguimento gradativo. Quando nós descobrimos Jesus, automaticamente nós devemos nos elevar, nós devemos amadurecer humanamente. É um movimento necessário. Conhecer Jesus, ser olhado por Jesus, dizer sim a Jesus e ir crescendo, ir evoluindo e prosperando nessa intimidade com Deus. Eu não sei qual grau de intimidade você tem com Jesus Cristo. Converse com Jesus, seja de Jesus, receba Jesus em sacramento, comungue Jesus, converse com Jesus, ame a Jesus, invoque Jesus nos momentos bons da vida, agradeça. Invoque também Jesus nos momentos difíceis. Ele quer ser seguido, também quer nos perseguir com seu olhar. Mas nós precisamos nos deixar ser visto por Deus. É isso que nós precisamos. Meus queridos, nós vamos meditar nesta manhã, desta quinta-feira, a leitura primeira que a igreja nos propõe, que é a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 1 ao 7, do 11 ao 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança,
a qual fostes chamados, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que texto bonito hoje a igreja nos entrega, não é verdade? Um texto muito bonito, muito bonito, muito bonito mesmo. E o texto de hoje começa da seguinte maneira: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Uma coisa para a gente refletir. Nós estamos caminhando de acordo com a vocação que nós recebemos? É uma pergunta muito espinhosa. Primeira coisa é nós executarmos aquilo que nos cabe enquanto vocacionados. Quem é sacerdote tem os seus encargos, seus ofícios. Nós realizamos aquilo da melhor maneira que nós podemos. Quem é pai de família, ser um pai virtuoso, uma mãe virtuosa. Quem é esposo, cônjuge, ser um esposo do agrado de Deus, do agrado do próximo. Caminhem de acordo com a vocação que recebestes. E aí diz respeito também às nossas inclinações, nossos pecados, que às vezes nós não honramos a nossa vocação. A impaciência, a luxúria, a ira, a avareza, a soberba, a prepotência, os prazeres diversos do mundo, da vida. Todas essas coisas vão nos tirando nossa vocação. Por isso a gente tem que, à medida que o tempo vai passando, a gente tem que viver de maneira equilibrada, da melhor maneira possível, para não sermos inclinados à escravidão que nos tire da nossa vocação. Não é fácil, mas é um caminho assertivo, um caminho proposto por Deus. E aí Paulo vai dizer assim: com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Humildade, mansidão. Saber que o outro tem defeitos, sim, mas nós também temos, e ter consciência disso. Suportar o outro não é simplesmente aguentar o outro, mas é ser suporte. É ajudar o outro a ser uma pessoa melhor. Com paciência, no amor. Sabe, minha gente, às vezes nós somos muito impacientes. Tem pessoas próximas de nós que estão tão longe de Jesus e às vezes a gente afasta as pessoas mais ainda de Jesus. Com a nossa arrogância, com a nossa grosseria, com a nossa impaciência, com o nosso mau humor. Suporte do outro. Ir até o outro e falar assim: viu? Vamos comigo na igreja, viu? Isso que você está fazendo não está legal, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar crescer como amigos, ou se você é casado, como casal, vamos tentar crescer como pai, como mãe, como família, eu não sei. Ser suporte é se aproximar do outro e na caridade, na paciência, na mansidão, na docilidade, se unir ao outro para que o outro possa se elevar. O problema é que a gente não consegue se achegar ao outro porque nós somos já impacientes. Já vamos com o dedo apontado, na crítica. Não dá certo. Não dá certo.
ser suporte do outro. O que o outro está precisando? Meus queridos, nesse mundo que nós vemos muitas pessoas sofrerem, escravas de drogas, escravas do dinheiro, escravas do seu trabalho, escravas dos seus afetos, escravas de sexualidade, escravas de uma vida desenfreada que distancia essa pessoa de Deus. Mas a gente precisa ter paciência, ter mansidão, humildade, não julgar ninguém porque nós não somos dignos, se achegar à pessoa. Ninguém sofre. Ora, preste bem atenção nisso. Ninguém sofre porque quer. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que tem determinado vício de alguma droga grave, ilícita. Vamos dar um exemplo. No começo, essa pessoa buscou aquilo, por quê? Porque ela enxergou naquilo fonte de realização e de salvação e de prazer e de felicidade. Ninguém busca uma coisa para se autodestruir, ninguém faz isso. A pessoa entrou naquilo é porque ela pensou que aquilo ia trazer um benefício. Só que aquilo fisgou a pessoa de tal maneira que ela se tornou escrava. Às vezes nós vemos pessoas assim, eu peguei um exemplo, podia dar outros, tá bom? Pessoas viciadas, por exemplo, que estão num sofrimento tremendo, perderam a dignidade humana, já não trabalham, já não tem uma expectativa de vida, já não tem projetos, já não tem sonhos, vivem naquela vida cíclica de autodestruição. Pensemos bem. Você acha que a pessoa queria estar desse jeito? Ou ela queria estar gozando de uma felicidade superior àquela que ela buscou erroneamente? É claro que a pessoa não quer ficar daquele jeito. É por isso que nós, quando vamos nos aproximar de uma pessoa assim, nós temos que ser simples, humilde, manso, condescendente, ser altruísta, se colocar no lugar da pessoa para que a gente possa ajudá-la. Isso vale para todas as esferas. Eu peguei simplesmente um exemplo. Meus queridos, a gente precisa, às vezes, silenciar mais para se chegar ao outro. Hoje em dia não se conversa. O conflito, a indisposição, a competição, e não dá certo. Esses dias eu atendi uma pessoa e veio fazer direção espiritual junto com confissão e expôs a vida, problemas e dificuldades de relacionamento. Eu vou dizer assim, vocês precisam se desarmar primeiro, senão vocês não vão resolver a vida de vocês. Vocês precisam se desarmar. Nós somos todos frágeis, estamos todos no mesmo barco. Se desarmem. Vocês não podem continuar a enxergar o outro como inimigo. O outro está no mesmo barco que você. Meus queridos, tem muita gente que concebe o próprio familiar como inimigo. Tem muita gente que passou a ter o próprio esposo, a própria esposa, o próprio filho que mora dentro da própria casa como inimigo. E é só implicância, e é só divisões, e é só confusões. Você está concebendo o outro como uma pedra na sua vida? Você precisa reformular o seu jeito de enxergar o outro. Se despir de preconceitos, se despir de juízos, se despir daquelas coisas que possa estar fazendo do outro um monstro. Senão você não vai conseguir chegar até ele, e senão você não vai conseguir resolver o seu relacionamento com ele. Jogue as pedras fora. Tenha humildade, mansidão, docilidade, sobriedade, carícia, carinho. Na grosseria, na arrogância, na impetulância, na intolerância, nós não ganhamos o outro e nós não edificamos as nossas relações. Meus queridos, e Paulo continua hoje.
aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu não sei se vocês, meus queridos, o diabo, a especialidade dele é dividir. O próprio nome diabo, diabolos, do grego, significa divisor, dividido. Ele é dividido, ele é apartado de Deus, da felicidade, e ele quer nos dividir e nos apartar da felicidade. Escute o que o padre está dizendo. O demônio quer te destruir. O demônio quer acabar com o seu casamento. O demônio quer acabar com a minha vocação, com a sua. O demônio quer acabar com os nossos relacionamentos. O demônio quer acabar com tudo que nós temos, somos e possuímos. Ele quer nos dividir, ele quer nos massacrar, ele quer nos pisotear. Por isso que Paulo está falando assim, olha, aplicai-vos. Aplicai-vos, que significa? Esforçai-vos, porque não é fácil guardar a unidade. Quando você vê que está entrando num conflito, vá rezar. Não deixe o diabo entrar, porque quando ele entra, nós não conseguimos tirá-lo mais, porque ele é mais forte em atributo do que nós. Sozinho nós não conseguimos. Quando você vê a situação enfervescendo, você vê alguma coisa estranha acontecendo no meio, vai rezar, porque você não consegue enfrentar o cão. Não consegue. Você é frágil, eu também. Silencie, esforçai-vos, aplicai-vos em guardar a unidade do Espírito. E não é somente silenciar um bel silêncio que não produz unidade, é a unidade do Espírito. Eu preciso me achegar ao outro, eu preciso compreender o que o outro está pensando, eu preciso entender o ponto de vista do outro, eu preciso me achegar de maneira humilde, sóbria, tranquila no outro. Ele também precisa se achegar a mim, para que eu entenda o ponto de vista dele e ele entenda o meu, e nós congreguemos uma unidade. Divisões, conflitos, blasfêmias, ofensas, isso é invocar a presença do mal. Não faça isso, e vai rezar, Nós somos muito impetuosos. Na hora que o sangue sobe, Santo Tomás de Aquino chama isso de irascibilidade. Quando nós lutamos pela justiça, isso se torna uma virtude. Quando nós usamos isso para dividir e diminuir o outro, nós tornamos isso um pecado grave, que é o pecado da ira. Há um só corpo e um só Espírito, diz São Paulo. Esse é o capítulo 4, o versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança. Nós esperamos pelas mesmas coisas. A primeira coisa que nós esperamos, então, de maneira muito macra, de maneira macro, nós esperamos o quê? O céu. É a mesma esperança que eu tenho, é a sua. Eu tenho plena certeza que você, com seus familiares, vocês partilham os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, caminham juntos. Por que é que hora ou outra, momento ou outro, ocasião ou outra, vocês começam a se enxergar como adversários? Olha, minha gente, olhando bastante a relacionamentos conjugais, o que contribui para um casamento ir se desfazendo e morrendo é quando os cônjuges se enxergam não mais como companheiros, como completude um do outro, mas passam a se enxergar como rivais. Se você está nessa fase, se você está nesse momento, vocês precisam sentar e rezar. Chame seu esposo, sua esposa. Vamos rezar, a gente precisa recomeçar. A gente precisa nascer de novo, conjugalmente falando. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa começar do começo. Bem redundante, mas é.
começar do começo. Vamos voltar. Vamos reescrever. Outro dia eu dizia para uma pessoa, também problemas conjugais, né? Eu perguntava. Eu falei, você estava se queixando de tantas coisas na sua vida conjugal? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença de você e o cônjuge hoje, nessa realidade de conflitos, e de anos atrás, quando vocês se encontraram? Por que lá atrás era uma paixão, era o desejo de estar junto, era uma busca um do outro, não viam a hora de se encontrar? Por que lá atrás vocês ansiavam esse encontro, permanecer? Parece que era horrível quando tinha que se despedir. Por que lá atrás, né, os olhos brilhavam quando chegava o fim de semana para se encontrar, e agora vocês estão vivendo como um rival do outro? Qual que é a diferença do lá atrás para o hoje? O que aconteceu que foi deixando vocês chegarem nisso? E a pessoa dizia, falta de partilha. Pois é. E eu disse para a pessoa, pois é, eu chamo essa falta de partilha, eu chamo de diálogo conjugal. A unidade selada por Deus, ela só se torna uma realidade da nossa vida quando nós, de fato, olhamos o outro e quando nós vamos ao encontro do outro. Foi isso que Jesus fez com Mateus. Se não partisse de Jesus, Mateus não tinha deixado a coletoria de impostos, Mateus não tinha se tornado um dos 12, Mateus não tinha escrito o evangelho que nós, assim, lemos na liturgia em nossa vida pessoal. Foi necessário Jesus olhar para ele. E quando Jesus olhou para Mateus, eu tenho plena certeza que Jesus enxergou as misérias de Mateus. Jesus buscou compreender o porquê de Mateus estava naquela vida de corrupção. Quando Jesus olhou, Jesus viu Mateus, Jesus ele teve compaixão, ele não julgou, não condenou, não teve implicância, não ficou falando mal, ele simplesmente foi até Mateus. Mateus, eu estou aqui. Ele olhou para Mateus, Mateus, eu estou aqui, segue-me, venha comigo, seja um comigo, deixe de lado aquilo que não te faz bem. Olha que bonito isso, minha gente. Que bonito. Meus queridos, o texto de hoje continua. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos e permanece em todos. A divisão não vem de Deus. Não vem. Comece na nossa casa. Se há muito conflito, vocês precisam rezar mais. E você que é de igreja, se tem alguém na sua casa que não é de igreja, o vínculo da paz começa por você. E às vezes nós que somos de igreja que promovemos a discórdia. Está errado, alguma coisa errada. Nós temos que ser o vínculo da unidade no nosso lar. Outra coisa, minha gente. Depois do nosso lar também a igreja. Certamente a maioria de vocês que estão me acompanhando congregam uma comunidade católica, de repente até protestante, não há problema nenhum. Dentro do seio comunitário, nós precisamos nos esforçar para ter unidade. Sabe, fica aquela implicância um com o outro, aquela disputa de quem vai estar mais próximo do padre, do bispo, né? Nós vemos isso na esfera diocesana também. É um degladiando o outro para ter cargos, para estar próximo do bispo, para estar próximo do padre. Isso é tudo vaidade, porque isso tudo vai embora com o tempo. Nós temos que amar o outro. Pare de olhar o outro com implicância, tire o olhar de implicância, tire o olhar do defeito do outro e olhe quanta coisa boa tem no outro. Olha como uma pessoa é solícita, olha como uma pessoa é zelosa, olha como uma pessoa... Alguma coisa boa naquela pessoa para com quem nós temos implicância, alguma coisa boa aquela pessoa tem.
Comece a perceber isso, é um esforço. Por isso que fala São Paulo, aplicai-vos, esforçai-vos. Esforçai-vos. Nós somos uma coisa só e fica essa competição interna que vai desgastando internamente a igreja, vai desgastando internamente a família, competições dentro do seio conjugal, vai desgastando internamente o casamento. Olha, minha gente, tem casal que eles se competem administrativamente. A mulher e o homem, o esposo e a esposa, ficam competindo quem ganha mais, quem tem mais prosperidade, quem progride mais e é mais próspero na vida financeira, na vida profissional. Vocês são ou não são uma só carne? Ou vocês agora são competidores? Então, a palavra de hoje é muito categórica. Muito categórica. Nós precisamos nos permitir ser olhados por Jesus, ser chamados por Jesus e fazer o mesmo com o outro. Olhar o outro, ir até o outro, buscar a unidade. Depois Paulo vai falar assim: Deus, Cristo, ele instituiu alguns como apóstolos, mas instituiu outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores, outros como mestres. Ou seja, ninguém é igual a ninguém e nem deve ser. Cada um tem algo para contribuir. Cada um é único. E fica-se com ciúmes, com competições. Presta bem atenção. Você é uma pessoa única. Ninguém vai tomar o seu lugar. Porque se a pessoa ocupou o seu lugar, é porque aquele lugar não era seu. Porque o lugar que é seu, ninguém ocupa, porque você é único, você é única. Quando a gente percebe que nós somos únicos, a gente para com essas vaidades. Eu brinco com uma pessoa, né? Uma pessoa diz assim, brincando, é evidente, né? Eu prefiro outro padre, não sei o quê, não sei o quê. A minha resposta brincando, mas depois outro dia eu estava refletindo, uma resposta que todo cristão devia te dar, né? Eu digo assim, azar é seu. Eu sou único, eu digo, né? Azar é seu. Eu falo assim, tem gosto para tudo, né? Brincando. E é bem verdade. Nós somos únicos. Se nós estamos na vida de alguém, se nós estamos participando da vida de alguém, é porque nós somos necessários e ninguém tem o que nós temos. Porque o dia que nós não formos necessários, nós não estaremos mais lá, naquele lugar ou na vida de alguém. Aprendamos isso, porque daí a gente para com dissensões, com competições. Para terminar essa reflexão de hoje, que o padre vai rezar a missa, a última frase do texto de hoje. Cristo nos capacitou para exercermos o ministério. Você é capaz de fazer aquilo que Deus te deu como vocação. Nem todo mundo é intelectualista, mas também nem todo mundo é pragmático. Cada um tem algo para doar de si que é próprio seu. Todos somos importantes. Todos. Não é o especialista ou inteligente que é mais importante do que o pragmático. O que põe a mão na massa. Não, todos somos importantes. Todos. E aí Paulo vai falar assim, e essa frase eu quero encerrar essa reflexão de hoje. Ele nos capacitou até que todos nós cheguemos todos juntos à unidade da fé, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Paremos de dissensões, divisões e competições. Todos nós chegaremos juntos à unidade da fé, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo.
se eu não quiser abraçar aquele outro com quem eu tenho implicância, eu não vou entrar com ele no céu. Eu vou ficar para trás. Eu não quero ficar para trás. Você quer? Você quer ficar no inferno, no sofrimento eterno, ou até mesmo no purgatório, que é um sofrimento provisório? Eu não quero. Então exercitemos, meus queridos, exercitemos já a paciência, a concórdia, a mansidão com o próximo. Chegaremos juntos à estatura de Cristo, entraremos juntos na eternidade do céu. Olha que realidade fantástica. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força e coragem. Um dia, uma quinta-feira abençoada a você, a sua família. Até amanhã. E eu gostaria de pedir a você que curtisse as nossas transmissões. Esse vídeo que você está vendo ao vivo vai ser repostado. Depois de repostado, se você está no YouTube, dê joinha e compartilhe. Se você está no Facebook, clique lá e dê um amei ou uma curtida. Se você estiver no Instagram, aperte no coraçãozinho e ajude, compartilhe para que a palavra de Deus, essa reflexão, possa chegar a mais pessoas. Sigam as minhas redes sociais. No YouTube, ative o sininho para que você possa ser notificado das postagens. Ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas que precisam ouvi-la. Amanhã nos encontraremos, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe e os proteja, e São Mateus interceda por nós. Até amanhã.